Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, mas vai tirar uma dúvida que muita gente tem por aí. Na verdade, duas dúvidas. Primeiro, o porquê do seu carburador ficar gelado. Seu carburador e o seu coletor ficar gelado logo ali no pescoço do coletor, certo? E número 2, por que eu uso termotape no meu coletor de admissão? Isso é uma pergunta recorrente. Então, vamos aqui ao esqueminha. Bom, aqui tem um motor boxer com seu coletor. Não olhem as dimensões, porque as dimensões estão erradas, as proporções estão erradas. Entretanto, o esquema é mais ou menos assim. Aqui tem o coletor visto de lado, tá? Aqui o carburador, aqui os cabeçotes, aqui os cilindros, os pistões e o virabrequim, tá? O que acontece? É importante que a gente entenda que aqui fora você tem uma pressão, tá? Do lado de fora do sistema do carro, pressão atmosférica normal, tá? Isso aqui é um ATM, tá? Uma atmosfera, se você tiver a nível do mar, tá? E isso aqui tem uma pressão de um ATM. Quando você passa a mistura aqui por dentro, tá? Quando ela passa por aqui. E por que ela passa por aqui? Porque ela é sugada, tá? Aqui existe um vácuo, gerado pelo deslocamento do pistão no cilindro, tá? Pistão descendo, isso aqui gera um vácuo, isso aqui precisa ser preenchido com alguma coisa, tá? Então, por diferença de pressão, esse ar que está aqui fora com o ATM, ele é sugado através do carburador e através de um Venturi, que acelera a sua velocidade aqui, tá? O que acontece aqui? Esse ar que antes tinha um ATM, ele tem a sua pressão baixada drasticamente. Quanto isso é baixado? Não sei, tá? Mas eu creio que seja para meia ATM ou algo do tipo, tá? Meia atmosfera ou algo do tipo, tá? Existe uma máxima na física que diz o seguinte: quando um fluido ele tem a sua pressão baixada, tá? Ele esfria, é uma questão endotérmica, tá? Ele esfria. Portanto, o mesmo ocorre ao contrário. Quando você comprime um fluido, esse fluido aquece, tá bom? Muito bem. Então, esse é um dos fatores pelos quais você tem o esfriamento, o resfriamento aqui. Qual é o segundo fator? O segundo fator é que antes desse ar que estava um ATM ter a sua pressão baixada por conta da aceleração aqui dentro do coletor, ele é misturado com gasolina, tá? E a gasolina, para passar do estado líquido para o estado gasoso, né, ela também passa por uma reação endotérmica, ou seja, suga calor do ambiente, tá? E é por isso essa combinação de aceleração, logo queda de pressão, mais a mistura com o combustível que transforma esse sistema em algo endotérmico, ou seja, que absorve calor do ambiente, tá bom? Bom, aí vamos agora para o funcionamento normal, tá? O que acontece aqui quando você não usa termotape? O que acontece é que todo esse sistema que ele começa a aquecer, né? O motor começa a aquecer, e aí ocorrem alguns fenômenos curiosos. O primeiro fenômeno curioso é que o ar que está do lado de fora, que é sugado pelo seu carburador, ele se torna menos denso. O que é densidade? Densidade é o seguinte: vamos dizer que esse quadrado é uma unidade
de oxigênio, uma unidade do ar, tá? Quando essa unidade de ar, não de oxigênio, de ar, ela, ao nível do mar, ela está a 23 graus, ela tem isso aqui de oxigênio. Cada pontinho desse aqui é uma molécula de oxigênio. Tá bom? Tudo bem, vamos apagar aqui então e vamos entender o seguinte. Quando eu disse 23 graus, né? Creio que sim. Quando você pega essa mesma unidade de ar e você aumenta a temperatura para, digamos, 38, o que você tinha de oxigênio nela antes, você vai ter isso aqui, ó. Entendeu? Ou seja, por unidade de ar, você terá menos moléculas de oxigênio. Por quê? Porque quando você aquece o fluido ar, que contém moléculas de oxigênio, essas moléculas de oxigênio elas ficam espaçadas por causa do calor. E aí elas não se concentram tanto. Qual é o problema disso? Se você tem menos oxigênio, você tem menos comburente para queimar a mistura. Tá? A explosão ela precisa de 3 coisas: combustível, comburante e faísca. Tá? Então lembre-se do seguinte: se você tem menos oxigênio, você vai ter que ter menos combustível, porque senão você vai ficar com uma mistura muito rica. Tá? Isso nos carros injetados, isso é compensado automaticamente. Nos nossos carros não. Nos carburados não. Tá? Então, um dos fenômenos indesejados é o enriquecimento da mistura quando você tem uma situação de maior calor. Mistura mais rica, você vai ter uma queima irregular. Tá bom? E aí o que acontece? O que eu faço aqui? Bem, o que eu fiz no meu coletor? Eu embobinei ele daqui até aqui com termotape. O que isso gera? Para que serve a termotape? A termotape, ela o material que é usado para fazer a termotape é lã de vidro normalmente. Lã de vidro, antigamente usavam um pouco de amianto, hoje em dia não usam mais. Tá? O pessoal fala que também usa algumas fibras aí de titânio, algumas coisas do tipo. Tá? Dependendo aí do preço da termotape que você for pagar. Essencialmente, o que é a termotape? A termotape, ela é uma forma de armazenar ar, uma camada de ar. E eu não sei se vocês sabem, mas o ar é um péssimo condutor de calor. Um péssimo condutor de calor. Tá? E depois eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso, do porquê o motor refrigerado a ar ele é mais a óleo do que a ar. Você vai entender mais tarde. Bem, então, voltando, a termotape ela utiliza um material que não pega fogo, que é a lã de vidro, para que armazene ar entre as fibras de lã de vidro, que a lã de vidro também é uma péssima condutora de energia térmica. Tá? Dessa forma, fazendo uma barreira com que o calor tem muita dificuldade de passar. Tanta dificuldade que quando você coloca em um escapamento, você pode botar a mão sobre o escapamento embobinado com a termotape, que você não vai se queimar. Tá? Tudo bem. Então, note que o que acontecia aqui? Normalmente o motor aquecia, por conta disso aquecia o coletor por inteiro, e aí eventualmente seu coletor ficava na temperatura próxima do cofre do motor, e por conta disso a sua mistura que tinha uma densidade perde essa densidade dentro,
por conta do aquecimento do coletor e vai chegar menos densa no seu pistão, o que é ruim, você perde potência. Tá? Então, conforme o carro aquece, você tende a perder potência. Tá? E aí, usando a termotape, o que acontece? Se você... Vamos lá, eu comecei a implementar esse conceito da termotape aqui, nesse carro. E usei por um ano aquele coletor, inclusive aquele coletor é deste carro aqui, era desse carro aqui. Usei ele por um ano nesse carro e não obtive resultados muito bons quando o carro aquecia, entre aspas. Por quê? O que acontecia? Acontecia que aquela reação endotérmica que acontecia aqui, ela ia se espalhando para o resto do coletor, ou seja, o coletor ficava muito gelado, não tinha nada que aquecesse o coletor, tá? A mistura só ia ser aquecida mesmo aqui no cabeçote, tá? Também, pela mistura estar extremamente fria, ela impedia que o motor aquecesse rápido, o que gerava um consumo alto, o que gerava também outro problema sério, que era a mistura condensar dentro do coletor. Tá? E eu não sei se vocês sabem, mas líquido não pega fogo. O que pega fogo é o vapor deste líquido. Tá? No caso, a gasolina. A gasolina não pega fogo. O que pega fogo é o vapor da gasolina. Tá? Então, quando o motor ia funcionando, isso aqui ia ficando gelado, extremamente gelado, a mistura caía praticamente líquida aqui dentro e ficava uma eca. O carro ficava ruim depois aí de uns 40 minutos de funcionamento. Ficava muito ruim. E aí, bom, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você usar o pré-aquecimento. Por que acontece? Com o pré-aquecimento ligado, você mantém a mistura sempre fresca, porém ela tem um aquecimento gradual aqui nessa curva final antes de entrar no seu cabeçote, tá? Ela tem um aquecimento gradual aqui por conta do pré-aquecimento do coletor. E ela chega à parte líquida, o que é muito bom, porque essa parte líquida vai fazer a limpeza interna ali da sua câmara de combustão, vai remover os resíduos que futuramente acabam se transformando em depósitos de carvão, limpa as suas válvulas, tá? Enfim, é bom que você tenha uma parte líquida. Até porque, se essa parte não for muito grande, tá? Essa parte líquida não for muito grande, depois que ela promover a limpeza por atrito mesmo do líquido aqui, ela vai vaporizar aqui dentro da câmara de combustão que vai estar quente, vai se transformar em gás e ela vai eventualmente ser queimada, tá? No outro extremo, se você vem com uma mistura totalmente vaporizada, o que seria resultante de um coletor muito quente, ou seja, uma mistura muito quente, ela vem só vapor e o vapor não limpa nada, tá? O vapor não é legal. E outra coisa, também não resfria a câmara de combustão, porque a gasolina ela tem a função de resfriar, de roubar calor de dentro da câmara de combustão, tá? E as pessoas não pensam nisso como um recurso importante de arrefecimento do motor, mas ele é muito importante, tá? Diria que tão importante quanto as aletas de arrefecimento do motor a ar é uma mistura fresca chegando no coletor de admissão, chegando na câmara de combustão, tá? Então, o uso da termotape aqui, ela faz o que? Ela mantém a mistura sempre em uma temperatura X, que é a temperatura ideal, que eu quero, tá? Mantendo assim o consumo do carro regular, independente se o carro está frio que eu digo não é aquele frio de você acabou de ligar. Frio que eu digo é aí, sei lá, 40 graus. Ele vai manter a temperatura da mistura igual tanto a 35 graus como a 70 graus de temperatura de motor. Entendeu? Então, e o pré-aquecimento é fundamental para que exista um aquecimento no final do coletor, para que esse combustível não venha a condensar, tá? E possa ser admitido de uma forma fresca, mas não gelada, tá?
promovendo a limpeza do motor e o arrefecimento da câmara de combustão. Além de que, estando fresca, nós vamos ter aquela quantidade de oxigênio bacana que a gente queria ter, né? O máximo de oxigênio possível na mistura, promovendo assim sempre uma queima com o máximo de comburente possível, tá? E evitando que a nossa mistura, né, a nossa estequiometria, altere-se de acordo com a temperatura do motor, algo que o carburador não consegue gerenciar, já que ele não é automático, ele é um equipamento analógico de calibração fixa, tá? Ele não altera a quantidade de combustível em relação à quantidade de oxigênio. Você não tem lá a famosa sonda lambda, nem o famoso sensor de ar para poder medir isso e corrigir, tá? E nem poderia, mesmo se você tivesse esses sensores, isso não seria corrigido, tá? Porque o carburador não tem essa capacidade. Então eu espero que tenha ficado claro por que eu utilizo termotape no meu coletor de admissão. Posso usar no coletor de escape? Deve. Eu não uso no meu porque eu estou sem recursos, mas eu gostaria de usar termotape sim no meu coletor de escape. É sempre bom. Por que você vai usar o termotape no coletor de escape? Porque se vocês lembrarem, aqui embaixo passa o tubo J, tá? O tubo J do escapamento. Esse tubo J, ele irradia calor. Ele irradia calor aqui. E esse calor vai para onde? Vai pro teu cabeçote, filhinho. E vai aquecer o teu cabeçote, tá? Outra coisa, se vocês lembrarem, existe aqui um abafador abaixo do seu motor. Se você for inteligente, você vai embobinar isso aqui também com o termotape. Por quê? Porque este coletor também irradia calor. Irradia calor para onde? Para sua bombinha de óleo que está aqui, ó. Tá? Irradia calor para onde? Para o seu cárter que está aqui, tá? E isso faz o quê? Faz o seu óleo ficar quente, tá bom? Sacou qual é a treta? Além do que, esse aqui irradia calor também para sua saia traseira. Pode dar bolha, tá? Então vale a pena você embobinar o teu escape com termotape, tá? Não é uma coisa exclusiva das pistas, tá? Não é o tipo de preparação, odeio esse termo, mas eu vou ter que usar, coxinha racing, tá? É um investimento legal, tá? Em um segundo vídeo eu posso explicar para vocês qual é o efeito prático, além do isolamento do calor, tá? Qual é o efeito prático no escape, tá? Do uso da termotape. Existe um aumento de performance no seu escapamento quando você usa termotape, tá? Dinâmica de fluido, depois eu falo para vocês aí, tá bom? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu fico por aqui com essa explicação, tá certo? Então, no meu caso, funciona extremamente bem, já tem mais de 1 ano de teste, eu acho que deve estar completando aí quase 2 anos e meio já de teste com esse sistema de termotape. E no Terminator ficou muito bom porque eu ativei ali o pré-aquecimento e se mostrou muito eficaz, tá? Muito eficaz. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido os cases e os porquês, tá? Se você gostou, dá aquele like. Se gostou mais ainda, não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!